Olá, aqui é o Roberto e eu vou estar começando o 15º Estrutura e Informação. O tema desse vídeo aqui eu vou estar trazendo um método construtivo chamado Light Steel Framing. Ele é um método construtivo pouco utilizado no Brasil e eu vou estar batendo um papo aqui, trazendo algumas curiosidades e apresentando esse tema para vocês, esse método construtivo. Espero que você goste bastante. O Light Steel Frame é um sistema construtivo que é baseado na utilização de perfis de aço. Esses perfis são industrializados, geralmente em aço galvanizado, e eles servem para receber os carregamentos que estão atuando na edificação, como peso próprio, os carregamentos acidentais e as cargas de vento. Na imagem a gente pode perceber aqui um esqueleto nesse aço, no aço estrutural leve, o Light Steel Frame. Esse esqueleto é responsável por receber os carregamentos que estão atuando na edificação. Por utilizar o aço leve em seu sistema construtivo, a gente tem uma redução no peso próprio da estrutura, comparada a outros sistemas de construção, como a alvenaria em bloco cerâmico, alvenaria estrutural ou as construções em concreto armado. E o esqueleto em aço ele também serve como base para a fixação das vedações da estrutura. Um sistema aqui, uma exemplificação de vedação de uma parede interna, corresponde à estrutura em aço. Essa estrutura ela é vazada no interior, onde a gente consegue colocar um material isolante termoacústico. Isso aqui é bastante importante no futuro das construções no Brasil, onde vai ser obrigatória a utilização da norma de desempenho, ou seja, o construtor da edificação tem que garantir alguns padrões de acústica, de térmica na edificação. A gente tem um gesso, uma membrana com a fita microperfurada para impedir a passagem da umidade. A gente tem uma massa niveladora e pode aplicar o acabamento. Pode ser tijolo cerâmico, pode ser tintura, qualquer acabamento. E nessa outra imagem aqui a gente percebe que o Light Steel Frame a gente consegue ter grandes edificações com eles. Agora existe uma limitação de pavimentos. Geralmente você não encontra edificações com mais de 5 pavimentos devido ao aço não aguentar esse carregamento vertical tão grande na edificação com mais de 5 pavimentos. Aqui tem alguns acessórios de ligações que fazem as conexões entre os perfis de aço, como a fixação EMV, o suspensor de viga, enriquecedor de malha. A gente tem também aqui o detalhamento de algumas ligações parafusadas. Esses parafusos eles estão sofrendo esforço de cisalhamento, precisa de todo um dimensionamento para você calcular isso. Isso aqui é o que faz a ligação entre os perfis metálicos no Light Steel Frame. E algumas vantagens desse método construtivo é a industrialização dos materiais e o controle de qualidade, ou seja, você tem uma garantia da qualidade do material que você está utilizando. Por exemplo, o tijolo cerâmico não tem um processo de fabricação tão rígido, com um processo de qualidade, etc. No aço você tem esse processo industrial, você tem um controle de qualidade maior. Você tem a racionalidade do processo construtivo, porque todo o perfil, toda a construção ela vai ser detalhada no projeto estrutural, então você vai ter o detalhamento do parafuso, de cada ligação. Então você tem um processo de construção muito racionalizado. O Light Steel Frame ele permite um canteiro de obras limpo, muito limpo, isso é uma vantagem. Ele tem uma facilidade na manutenção e nas instalações elétricas e hidráulicas, porque o esqueleto dele é vazado, então você consegue passar tubulações, canos com muita facilidade. E aí também tem uma flexibilidade construtiva, porque você consegue moldar qualquer estrutura utilizando esses perfis metálicos em aço. Agora existem algumas razões aqui no Brasil para a gente não utilizar muito esse sistema construtivo. A primeira eu acho que é a herança cultural brasileira. A gente tem aqui uma tradição muito forte em utilizar alvenaria de tijolo cerâmico. A gente tem uma tradição muito grande com concreto armado. Então o aço ainda é muito utilizado aqui como um sistema construtivo. O Light Steel Frame já existe há bastante tempo na América do Norte e em algumas regiões da Europa. Aqui no Brasil a gente tem uma certa resistência, né, à utilização desse sistema. Também porque ele é caro. Se você for fazer uma cotação de uma obra, você vai ver que se você for executar uma residência simples, utilizando o Light Steel Frame, você vai ter um preço maior do que teria utilizando a alvenaria cerâmica, a alvenaria estrutural. E também você teria uma dificuldade de encontrar fornecedor do material, empresas especializadas na execução desse tipo de estrutura. Então essas são algumas dificuldades de você encontrar esse tipo de obra aqui no Brasil.
Isso está mudando em alguns anos para cá. A gente já encontra algumas empresas em alguns determinados locais que executam esse tipo de construção.